pastor. Paz do Senhor, igreja. Quero agradecer aqui o pastor Júnior por mais uma vez conceder esse privilégio. O grupo de louvor que carinhosamente atendeu os pedidos do Espírito Santo, os louvores que o Senhor colocou no meu coração. Nós estivemos durante a semana conversando, pedi para o pastor, falei, posso sugerir alguns louvores? O pastor disse amém, o grupo de louvor disse amém e a igreja disse amém. É um privilégio, é uma honra poder estar pela quarta vez aqui na igreja ministrando a palavra. Deus abençoe, irmão. Obrigado, viu? Igreja, Cristo é poder, e realmente Cristo é poder. Cristo é poderoso, Cristo é maravilhoso. Fazendo uma experiência, estou filmando hoje aqui com um microfoninho de lapela, com uma câmera nova, especial, que estou pagando ela ainda. Mas isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com Deus. Toda a honra e toda a glória é para Deus, né? Nós temos um canal na internet com 200 mil pessoas e nós vamos poder estender esse culto para essas pessoas estarem assistindo. E o primeiro domingo do mês, primeiro domingo de janeiro, primeiro domingo de 2018, a igreja tem como costume pregar sobre a família, falar sobre a família. E é exatamente isso que o Senhor vai ministrar nos nossos corações. Isso vai desde os jovens, crianças, adolescentes, pais, esposas, maridos, viúvas, viúvos, senhores, idosos. Essa palavra vai falar com todos nós. A palavra falou comigo, para os jovens que querem se casar, que vão se casar, para os jovens que vão se casar. É uma palavra que contém muita instrução. E eu preparei com muito carinho aquilo que o Espírito Santo de Deus soprou ao meu ouvido. Amém? Abram vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timóteo, capítulo de número 5. E por enquanto nós vamos ler o versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu vou ler de novo para que os irmãos possam estar meditando nesse versículo, que é uma palavra de esperança, que é uma palavra de correção e que é uma palavra que nos ensinará muito acerca da família. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Baixem vossas cabeças. Eterno e maravilhoso Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, nós te adoramos, te exaltamos, louvamos o teu santo nome, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja agora nos cobrindo com um manto de paz e harmonia, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas assim, o que o Senhor quer falar com nós. Que caia todo o comichão dos ouvidos, que saia todas as escamas dos olhos, que nenhuma opressão, que nenhuma oração contrária, que nenhuma força, que nenhum demônio, nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor já preparou para nós aqui essa noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém
e amém. Eu acho interessante, igreja, que eu tenho 41 anos de idade e eu nunca presenciei na minha vida, e eu não sei se algum dos irmãos ou alguma irmã com mais idade, com uma idade mais avançada, eu não sei se alguém aqui essa noite já presenciou uma festa de separação. Se alguém já teve a oportunidade de ir em uma festa de separação, onde o marido separou-se da esposa e a esposa separou-se do marido, e os filhos, e os amigos, e a casa, e o dinheiro, e os parentes, todos. É muito comum nós irmos à festa de casamento, à festa de noivado, até mesmo despedida do noivo, despedida da noiva, chá de cozinha, isso, etc. Há muitos preparativos e há muitas maneiras de se festejar quando um casal se une, quando duas pessoas se amam. Mas eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca fui em uma festa de divórcio. Porque a tristeza mora ali, a decepção mora ali, a angústia mora ali, a dor está ali, o desprezo. Sempre um lado sai mais machucado que o outro lado. Existe um ditado que diz que quando um não quer, dois não faz. Esse ditado é mentira, porque às vezes só uma pessoa quer o divórcio. Às vezes só uma pessoa quer a separação. Eu estou usando esse exemplo no casamento, mas esse exemplo pode ser com os pais, os filhos, o filho que se separa do pai. Nós temos exemplo do filho pródigo na Bíblia, mas da irmã que briga com o irmão, do irmão que briga com a irmã de sangue. Irmãos que não conversam, às vezes por motivos banais. Quando eu desci para a praia, o meu irmão estava reformando o apartamento. Ele falou: olha, os pedreiros vão ficar aqui mais 3 dias. Aí um pedreiro disse: não, nós vamos ficar 10 dias. Aí a minha irmã ligou e falou: e aí, está tudo bem? Eu disse: não, não está tudo bem. Eu estou aqui com a minha esposa, com o meu filho, e os pedreiros vão ficar aqui 10, 15 dias na casa, com serra elétrica, com tico-tico, com picareta, e eu vim aqui para descansar. O meu irmão ouviu eu falando com a minha irmã no telefone, e ele cancelou a reforma, e ele discutiu comigo. Eu me recolhi, ele subiu para São Paulo, fomos falando por WhatsApp, isso, aquilo outro, estamos bem. Hoje ele está aí comigo. A reforma foi parada, porque a reforma pode esperar, mas ele é meu irmão de sangue. E eu não vou brigar com ele por causa de um motivo banal, por causa de terceiros. Casamentos acabam por causa de aventura, por causa de terceiras, por causa de amizade, por causa de futebol. Casamento não acaba só por causa de adultério. Amém, igreja? Acaba por muita incompatibilidade. Um gosta disso, outro gosta daquilo, e um não quer ceder para o outro. E aí, acontece isso nas relações afetivas. Acontece isso nas relações entre pai e filho. Acontece isso com irmão de sangue, com irmã de sangue, com tio, com tia, com primo. As maiores brigas, as maiores rinchas, nós vemos dentro das famílias. Pela falta de união, pela falta de amor, pela falta de Deus, pela falta de entendimento, pela falta da palavra. O meu povo padece porque não conhece a minha palavra. Como uma pessoa pode dizer que tem Deus, sendo que Deus é amor, se essa pessoa nega o amor para a própria família? Quem me entende, diga amém. Se Deus já falou contigo essa noite, amém, porque tem falado muito comigo. Então nós não vamos presenciar, dificilmente nós vamos presenciar, ou vamos compactuar, ou iremos em uma festa de separação. Por quê, pastor? Porque quando alguém se separa, por qualquer motivo que seja, a não ser a morte, quando alguém se separa, a casa se divide.
Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso aqui você pode levar, isso aqui você não pode levar. Mas isso é nosso, então quebra no meio. A casa se separa. Se tem 2 filhos, um fica com o pai, o outro vai com a mãe. Se tem 3 filhos, 2 vai com a mãe, um fica com o pai, 2 fica com o pai, um vai com a mãe. O dinheiro se divide. Os amigos se dividem, os amigos se entristecem. Alguns ficam do lado do marido, outros ficam do lado da esposa. O pastor fica dividido, o padre fica dividido. A igreja rompe. A paródia quebra. A paróquia, né? Paródia é outra coisa. A paróquia quebra, o padre fica sem saber o que fazer. O pastor fala, meu Deus do céu, misericórdia. Não é verdade? Os amigos, que eram amigos íntimos dos 2, ficam divididos. Os parentes se dividem. E ali mora a tristeza. E ali mora a decepção. E ali mora a ruína, mora a desgraça, mora a desmoralização. Tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi edificado desde uma infância, no caso de um irmão, desde o caso de um casamento de muitos anos ou de poucos anos. Eu me entristeço quando alguém me diz que já não está mais junto, que se divorciou. E eu me alegro quando alguém se reconcilia. Esses dias eu abri o Facebook e eu vi a foto de um amigo meu que toca órgão na igreja. Ele havia se divorciado, ele já estava na igreja quando eu cheguei. Ele casou com a primeira namorada de infância dele. Ela foi a primeira mulher dele, ele foi o primeiro homem dela. Eles foram namorados de infância, cresceram na igreja, tiveram uma filhinha, e quando tiveram uma filhinha, se divorciaram. E eu disse, mas Jesus, meu Deus, eu preciso até melhorar nesse ponto, porque quando ele se divorciou, ele começou a treinar na academia, um clube onde eu frequento, e ele me cumprimentava, e eu cumprimentava ele raivosamente, sem perdão, sem acreditar no que tinha acontecido, porque para mim ele é um exemplo. Mas eu vi uma foto no Facebook, e os 2 juntos, e a filhinha no meio, e uma frase, nunca é tarde para recomeçar. E ali eu vi a glória de Deus, e ali eu me emocionei agora também, porque realmente nunca é tarde para recomeçar um relacionamento, nunca é tarde para voltar a um casamento, nunca é tarde para reconciliar com o teu filho, com o teu irmão de sangue, com a tua irmã, com o teu parente. Deus, Ele quer falar hoje no íntimo, no profundo dos nossos corações. Então, isso é muito sério. O resultado disso, irmãos, dessa bagunça que nós temos visto, presenciado no mundo, relacionamentos que acabam e começam, laços familiares que estão se rompendo facilmente, laços familiares sanguíneos que antigamente era tão forte, era tão presente na vida dos nossos pais, na vida dos nossos avós. São laços, são elos que estão se rompendo facilmente, estão se despedaçando, estão se quebrando aos nossos olhos todos os dias. E tudo isso, todo esse resultado, toda essa bagunça, por nossa própria culpa, por nossa desobediência, por não obedecer a Deus, por não seguir os conselhos de Deus. Em Marcos 10, diz assim, Marcos 10, capítulo 10, de versos 9: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Está falando de matrimônio ali. Está falando assim, deixará o homem a sua mulher, ou seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, se tornarão uma só carne. E não separe o homem aquilo que Deus uniu. Mas nós podemos aplicar sim esse versículo, que foi o próprio Deus que falou, que foi Jesus Cristo quem falou. Nós podemos aplicar esse versículo
na união de pais e filhos. Foi Deus quem te presenciou com o teu filho que está aí do teu lado, com a tua filha. Foi Deus quem te deu o teu irmão, a tua irmã, por pior que ele seja, por mais cachaceiro que ele seja, por mais errado que ele seja, por mais criminoso que ele seja. Não diz que a mãe vai visitar o filho lá na cadeia e é meu filhinho, e às vezes o cara é um assassino, cara, aos nossos olhos ele não merece o perdão, mas a mãe vai lá e fala: é meu filhinho, continua sendo meu filho e eu amo ele. É tua filha, é teu filho, é teu irmão. Não separe o homem. Quem pode te separar do amor de Deus? Nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o profundo. Nada pode nos separar do amor de Deus. E por quê? Se Deus uniu você a esse ser, a esse laço sanguíneo, você quer se separar dele? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. E esse versículo ele é muito profundo, porque ele diz que se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente da sua família, esse é pior do que um descrente, negou a fé. Quando está falando de parente, irmãos, está falando de tio, de tia, de primo, de avô, está falando de laço sanguíneo, está falando dos seus. Tudo isso é muito sério. Por esse motivo, eu gostaria de perguntar para os irmãos. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva. Como anda a sua família? Como anda o seu casamento? Como anda o seu relacionamento com a tua esposa? Esposa, como anda o seu relacionamento com o teu marido? Porque tudo isso que eu fiz como um pano de fundo, como uma introdução, é para ver que não vale a pena nós deixarmos a nossa família de lado. É para ver que, por mais importante que pareçam as coisas, o que importa são os nossos irmãos, os nossos parentes, a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos. Como anda a sua família? Como anda o teu casamento? Pelo amor de Deus, não separe o homem. Veja que não é o demônio que separa. Jesus Cristo poderia muito bem falar aqui: demônio não separa aquilo que Deus uniu. Há uma revelação nesse versículo muito profunda. Quem pode separar sou eu e você, que somos homens, que somos seres humanos. Todos nós sabemos que os demônios têm um limite para agir, e que eles só agem com permissão de Deus em nossas vidas. Então nem tudo é o demônio, então nem tudo é Satanás. Quem me entende, diga amém. Eu e você que separamos as coisas, e eu e você que unimos as coisas. A família é uma instituição divina. O casamento, Adão e Eva. Como andam os seus parentes? Como andam os seus filhos? Com quem andam os seus filhos? Seria melhor a pergunta. Não somente como anda, ou com quem eles andam. Você sabe disso? Você tem acompanhado o que eles têm visto, o que eles têm assistido na televisão, nas redes sociais? Quando você dá o seu telefone na mão dele, com livre acesso à internet, você acompanha ele? Você sabe o que ele vê? Você sabe o que ele ouve? Você sabe com quem ele anda? Você tem que saber, você deve saber. Compete ao homem e à mulher, compete aos pais saber. Porque se você não quiser saber agora, mais tarde, com certeza, você vai saber.
E pode ser que o que você venha a saber não seja muito bom. Isso serve para você que não tem filho, mas que tem um sobrinho, tem uma sobrinha. O que Paulo está dizendo aqui é que você, crente, você evangélico, você cristão, nós cristãos somos responsáveis por todos os nossos parentes. E se você disser assim, mas só eu sou evangelho, só eu sou crente, só eu sou cristão, lá em casa ninguém é. Então você tem 100%, não é 99%, é 100% de responsabilidade sobre os seus parentes que não são evangélicos, que não são cristãos, que não estão aqui essa noite. Você, minha irmã, você, meu irmão, é responsável pelos seus parentes, porque quem não cuida dos seus parentes, quem não cuida da sua família, é pior do que um descrente. Negou a fé, e esse negar a fé aqui é irresponsabilidade, o desleixo, a ignorância, ignorar o fato daquele seu parente está na sarjeta, daquele seu parente está perdido. É simplesmente negligenciar. Porque eu sei, porque eu sou, porque eu estou salvo. E eles são a treva. Ai que treva. Tem um parente lá, pastor, tem um primo meu que só Jesus na causa. É só Jesus, mas Jesus quer te usar. Diga amém. Amém. Deus quer te usar. Diga amém. Amém. É difícil de entender isso, igreja. Se você está aqui, você tem o privilégio, você tem a oportunidade. E agora eu vou pesar mais um pouquinho, você tem a obrigação. Porque é teu parente, é sangue do teu sangue. Se você quer ser pastor, se você quer ser obreiro, você tem que cuidar primeiro da sua casa. Como pode um obreiro cuidar da obra de Deus se não cuida nem dos seus? Se você quer ser reconhecido como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, cuide dos seus. O pastor acabou falando, seja fiel no pouco, que Deus te colocará sobre o muito. Minha esposa sabe, Deus vê, eu prego para 1 e prego para 10 mil. Quando eu sou convidado para pregar numa igreja pequenininha, eu digo amém. Deus fala, olha que lindo. Ele disse amém. Ele pagou do bolso dele. Ele não pediu oferta, ele não pediu nem a gasolina, porque ele sabe que a igreja não tem condição. Mas deixa eu levar ele para um lugar um pouquinho mais alto, para um pouquinho maior. E é assim que Deus faz. Porque eu pregando numa igreja grande ou numa igreja pequena, eu continuo sendo pó. Bichinho de Jacó. Nós temos que nos despir da nossa arrogância, da nossa prepotência e lembrar que nós somos pó da terra. Nós somos barro. E com o barro Deus faz o vaso do jeito que Ele quer. E há vasos de honra dentro de uma casa. E dentro da mesma casa também há vasos de desonra. Sabe o que é vaso de honra? É um vaso que é colocado aqui, olha. Um vaso cheio de mirra, para ungir pessoas. E sabe o que é um vaso de desonra? É aquele vaso sanitário, aonde nós usamos ele lá no fundo. Os dois estão na mesma casa, mas um está no altar de Deus e o outro é latrina. E antigamente era assim, as pessoas faziam nos vasos. Só que haviam vasos para colocar em flores, para colocar mirra, objetos preciosos.
e também vasos feitos com o mesmo barro para desonra. Que tipo de vaso você quer ser? Que tipo de crente você quer ser? O crente que nega a fé e que é pior do que o descrente? Ou um crente que cuida dos seus? Eu tive um exemplo de casamento em casa. Foram 40 anos meus pais casados. 40 anos. E eu nunca presenciei o meu pai batendo na minha mãe. Eu nunca presenciei o meu pai embriagado. E meu pai nunca é, nem nunca foi religioso. Minha mãe católica, meus irmãos espíritas. Eu na época católico. Minha mãe se foi. Vi meu pai chorando no túmulo da minha mãe. E com todos os defeitos que o meu pai tem. Porque olha, é um homem que tem defeito. Assim como eu, assim como você. Eu nunca vi aquele homem. Nunca fiquei sabendo de uma traição. E ele era policial. Fazia turno, ia para lá, para cá. Às vezes tinha que ficar em outra cidade. Eu nunca ouvi a minha mãe reclamar do meu pai. 40 anos. E os nossos filhos vão ser o nosso reflexo. Nós somos reflexos. Nós temos que dar para os nossos filhos Nós temos que dar para os nossos filhos exemplo. Obrigado, pastor. Nós somos exemplo. E o segredo do sucesso familiar, o segredo da alegria, é simples. É obedecer a Deus e seguir as suas instruções. Na época eu obedeci os meus pais e segui as instruções dele, e hoje casado eu obedeço a Deus e sigo as instruções do Senhor. E tenho vivido momentos maravilhosos com a minha família. Inclusive as minhas metas para 2018 é trabalhar menos, é estudar menos, é correr menos, é fazer menos o que eu vinha fazendo e me dedicar mais para a minha família, me dedicar mais para a oração, me dedicar mais para a santificação. Porque em vão trabalha o homem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar o meu casamento, se o Senhor não edificar a minha vida, se o Senhor não edificar o meu trabalho, se o Senhor não estiver presente, nada vai valer a pena, é em vão. Então a família é preciosa para Deus, a família é preciosa para nós, e há muito mais de Deus dentro de nós que nós possamos imaginar, porque Deus nos fez imagem e semelhança. Então tudo é uma coisa só. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então para nós cristãos não existe o meio termo, mas o meio termo tem que ser amado. E com certeza aqui essa noite você tem um primo, uma prima, um parente afeminado. Você tem um meio termo na sua parentela. Você é responsável por ele, você é responsável por ela. Embora eu e você saibamos da verdade, nós temos que amar. Porque nós somos responsáveis pelo sangue do nosso sangue. Amar o alcoólatra, amar o viciado. Mas eu estou falando do viciado, teu parente.
versículo: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E nós vamos ler esse versículo até o final da palavra, amém? Você tem que temer esse versículo. Esse versículo, ele tem duas vertentes na sua vida. Como assim, pastor? Como dois significados? Ele pode ser bênção, como pode ser maldição. Quem me entende, diga amém. Então tem gente que não me entende, porque não disse amém, então eu vou explicar. Se você cuida dos seus parentes, se você cuida da sua família, você já é um abençoado. Agora, se você é um que não cuida, você é pior que um descrente. Negou a fé. Todos me entendem? Olha como a família é importante para Deus. Olha como esse versículo ele é profundo. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou, é declarado por Deus, instituído por Deus, saiu da boca de Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele, diga, farei para ele. Deus te fez para mim, viu, Ilana? Olha para tua esposa aí, você que está do lado dela, e diz assim: olha, amor, Deus te fez para mim. Então Deus não fez a mulher para ele, Deus fez a mulher para o homem. Olha que lindo isso, irmã. Olha aqui o que a palavra de Deus nos diz. Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, porque sabe que o homem é uma bênção. Não é bom que o homem esteja só. Olha lá, Adão, ó, tá perdido. Olha lá, não consegue dar nem nome para os animais. Olha lá, Adão, olha lá, ó, tá dormindo, gente, ó. Não é hora dele dormir, tem que ter uma mulher para torcer a orelha dele ali, para acordar ele, para tirar ele do meio da relva ali. Está na hora de trabalhar, Adão. Não é assim? As mulheres não são assim? Então, aí Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. Olha aí que maravilha. Deus fez vocês mulheres para nós homens. Amém? Amém. Auxiliar é ajudar, é prestar socorro, é amparar. Corresponder é a mesma coisa, é uma relação mútua, é aquilo que tem equivalência, é equivalente, corresponde, é igual, é semelhante, é uma retribuição. Eu te dou uma coisa, você me dá outra, você é reflexo meu, você corresponde. Aquilo que eu te dou e aquilo que você me dá, eu correspondo, farei a ele uma correspondente. Eu te escrevo, você me escreve, é uma correspondente. Amém, igreja? Amém. Assim é teu marido, assim é tua esposa, assim Deus fez a mulher para o homem, uma auxiliadora, uma correspondente, alguém que lhe corresponda. Alguém que vá bater na porta da sua casa, você não está e sua esposa diga: pois não. Ah, eu quero falar com o Jefferson não está, mas pode falar comigo. Que o carro dele está no meu nome, a casa dele está no meu nome, o filho dele também tem o meu nome. Eu correspondo, pois não, pode falar. Ah não, é só para entregar aqui, se a senhora assina? Assino, pronto, põe o documento lá. Amém? Então o homem é responsável pela mulher e a mulher é responsável pelo homem. Ou seja, Deus já havia estabelecido os direitos iguais muito antes da Constituição, muito antes esses direitos feministas aí, gente. Que história é essa de feminismo? Que história é essa de direitos iguais? Deus já instituiu isso lá no Éden, quando Ele criou a mulher. Prova disso é Gênesis 2:24. O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher, uma só carne. Em Marcos 10 também fala isso. Quais
Quais são as nossas responsabilidades, pais? Nós temos que ser presente na formação física dos nossos filhos, na formação física e na formação espiritual. Diga físico e espiritual. Amém. Como que nós vamos fazer isso? Eu não falei que o meu pai e minha mãe foi um exemplo para mim? É isso que nós temos que ser para os nossos filhos, para os nossos parentes, um exemplo. Seu pai e sua mãe é um exemplo para você? Amém, aleluia, glória a Deus. Se você, pai e mãe, não é um exemplo para os seus filhos, se você, tia, não é um exemplo para os seus sobrinhos, se você, primo, não é, você tem que ser um exemplo para os mais jovens, para os mais novos. Alimentando os filhos, alimentando os parentes, físico e espiritualmente. Por quê? Porque se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família, é pior do que um descrente, negou a fé. Temos que estar presente na formação do caráter. Irmão, não é a televisão que tem que educar o teu filho, pelo amor de Deus. Não é o tablet que tem que educar teu filho. Não é o professor da escola, não é a tia da escola, não é lá no jiu-jitsu, não é lá no judô, não é em lugar nenhum que teu filho tem que ser educado. Teu filho não tem que ser educado nem pelo teu avô, nem pelo teu pai, nem pela tua mãe, é por você. Diga amém, igreja. Amém. Você é o responsável pela educação do teu filho. Você é homem e mulher, que é uma carne só. Então você não pode falar A e a tua esposa falar B. Teu filho não pode chegar na tua mulher e falar assim: mãe, o pai deixou, sendo que a mãe não deixou. Se o pai não deixou, não tem nem que ir lá falar com a mãe, porque a língua da mãe é a mesma coisa que a língua do pai, é uma só carne. Não pode ficar fazendo joguinho, não. Ah, o pai deixou, mãe, mas como assim o pai deixou? Eu já não tinha te proibido, menino? Quem me entende, diga amém. Amém. Gente, pelo amor de Deus, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, que passar disso é do maligno. Tem bateria aí? Minha esposa está filmando. Pois eu vou ouvir o que eu estou falando. Eu já estou ouvindo o que eu estou falando. Por quê? Porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então vocês acham que eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim mesmo. Porque a minha voz chega primeiramente para mim, para os meus ouvidos. E esse esboço foi feito para mim. Falou comigo. Não é vergonha nenhuma você admitir os pontos fracos, onde Satanás quer minar, onde Satanás quer roubar, onde Satanás quer te humilhar. É quebrando a tua família, é quebrando a tua parentela, é quebrando os pilares, aquilo que Deus uniu. E quem tem o poder de separar? O homem. Satanás, ele lança dardos, flechas, laços, armadilhas. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra nós que somos povo de Deus, prevalecerá. Não prevalecerá. Olha o que Deus está fazendo aqui essa noite. Olha a instrução que nós estamos recebendo aqui essa noite. Se você não quiser receber essa instrução, paciência, vai sofrer. Quer sofrer? Gosta de sofrer? O problema é teu, não é meu. A palavra de Deus diz que se nós corrigirmos a pessoa, ela se ouvir e se arrepender dos seus pecados, o sangue dela já não está mais sobre nós. Mas se nós negarmos isso e a pessoa não se arrepender, aí sim, o sangue daquela pessoa está sobre nós. Amém? Então nós é quem temos que formar o caráter dos nossos filhos. Se você tem um primo, se você tem um sobrinho que não tem pai, que não tem mãe, por algum motivo, qualquer motivo que seja, e não tem um evangélico, não tem um crente, não tem um cristão ali naquela casa, você é o responsável. Ele é sangue do teu sangue. E nós não podemos negar isso. Sheitei. Ora calamarabash. Todas as informações têm que vir da fonte. Quais são as informações?
As informações são os padrões bíblicos, são os valores morais, são os valores eternos, valores que jamais irão se acabar. O exemplo que eu tive dos meus pais, o casamento que eu vi da minha mãe com o meu pai, é exemplo para mim até hoje. Mais de 15 anos que a minha mãe faleceu, e eu tenho o casamento deles como exemplo até hoje. Dentro da minha casa, senhores pais, existem valores, amada igreja, que se nós plantarmos dentro dos nossos filhos, são valores eternos, que vão transcender qualquer arma e qualquer armadilha de Satanás, nessa longa estrada da vida. Como assim? Em Provérbios 22, de número 6, versículo de número 6, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for idosa, ela não se desviará. Ensina quem? A criança. A criança é um menino com 16, 17 anos? Não, pelo amor de Deus, a criança é a criança. Meu filho fala glória a Deus, fala aleluia e santo e pai, ele confunde tudo, mas ele fala durante o dia, né, amor? Canta, confunde tudo, os louvor, troca tudo, porque tem 5, 6 anos de idade. Mas você olha ele, levanta a mão e diz aleluia. Aí ele fala glória a Deus, Pai, santo, poderoso, aleluia, amém, ele fala. Com 3 anos de idade eu ensinei ele a falar amém. Eu saía para trabalhar, filho, Deus abençoe, fica com Deus, Deus te abençoe. Ele não falava amém, eu não saía de casa enquanto ele não falava amém, né, amor? A minha esposa ficava assim, ó. Não, eu falo, tem que aprender. Eu estou abençoando ele, tem que falar amém. Amém significa que assim seja, filho. Olha, filho, 3 anos de idade, olha, filho, o papai está saindo para trabalhar. Você tem que falar amém. Porque a partir do momento que você fala amém, Deus está colocando os anjos dele aqui ao seu redor, cuidando de você, te livrando de todo mal. Por isso é importante, filho, você falar amém. Fica com Deus, filho. Amém. Não tem preço que paga isso, gente. Eu falo para ele, filho, você vai ser campeão mundial, você vai ser pastor, você vai ser um grande homem de Deus. Fala amém, filho. Amém. Aí minha esposa fala, se você quiser, né, filho? Eu falo, não, Ilana, ele quer. Mas nós somos exemplos. Ela faz jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu, a gente faz luta, ele faz também. Eu prego, ele quer pregar também. Eu canto, ele quer cantar também. Não, cantar eu não canto não, igreja. Vocês querem ir tudo embora agora, é colocar eu para fazer um louvor aqui, vai todo mundo embora. Viu? Então é isso, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ele for idoso, ele não se desviará. Amém? Aqui eu quero abrir um parênteses bem pequeno, nós já estamos indo para a reta final, para os jovens. Jovens, ouça o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe. Provérbios 23, 22. E também na mesma carta ao Timóteo, nós temos algumas instruções para vocês aqui. Preste atenção. Nós lemos o versículo de número 8, em 1 Timóteo, capítulo 5. Mas eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8, para vocês jovens, tá? Não repreenda asperamente o homem idoso, mas o corrija, como se ele fosse o teu pai. Trate os jovens como aos seus irmãos. Trate as mulheres idosas como se fossem as suas mães. Trate as moças como se fossem suas irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas. Elas são realmente necessitadas. Mas se a viúva tiver filhos ou neto, olha que interessante. Apresentam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Os netos, os filhos, cuidem das viúvas, pois isso agrada a Deus.
A viúva que é realmente necessitada, que aqui está dizendo que não tem neto, que não tem parente, que não tem nada, que é realmente necessitada, essa aí ela tem que orar dia e noite, a palavra diz. Esteja dia e noite em oração, em súplica. Mas a viúva que vive os prazeres, ainda que esteja viva, ela está morta. Dê estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Está vendo, jovem? Viu um idoso na rua? Trata bem. O idoso está fazendo alguma coisa errada? Exorta ele com calma, com carinho. Convida ele para vir para a igreja. Irmão, trate os irmãos. Trate os amigos como seus irmãos. Trate as mulheres, as moças, como irmãs, com todo o respeito. São instruções que Paulo está dando aqui. E por último, é preciso mais união. Não abra mão do diálogo da sua família. Converse com a sua família, converse com seus filhos, converse com seu marido, converse com a sua esposa. Esses dias era 2 horas da manhã, eu queria conversar com a minha esposa, ela queria dormir, mas eu queria conversar com ela. Fala, conversa comigo, fala comigo como é que é, fala seu dia a dia, fala como é que tá, como é que não tá. Fala para o seu filho como é que tá, como é que não tá. Senta do lado dele, assiste o desenho com ele meia hora para ver o que aquele desenho está falando na orelha dele. Desenho fala palavrão, desenho fala do diabo, desenho é consagrado, tem uma imagem lá. Tira aquele desenho do cardápio, é você pai que manda, é você mãe que manda. Tira ele da frente dali, tira o tablet dele dali. Cansei de fazer isso com meu filho, ele chora, ele esperneia, ele berra. E quando minha esposa deixa, eu brigo com ela e com ele. Eu exorto os dois se precisar. Eu sou cabeça. Sou cabeça. Falo por último lá em casa. De verdade mesmo. Falo. Não deixo. Brigo. Música secular, comigo não tem vez. E às vezes que ela me pega ouvindo assim, em qualquer outro lugar, você está cantando música secular? Aí ela vai à forra, né? Porque somos uma só carne, o direito é igual. Música secular não tem vez comigo, não tem vez com meu filho. A música é o maior instrumento de Satanás para seduzir o homem. Eu não deixo, eu não quero, eu não ouço, mesmo que eu tenha vontade. É preciso a gente se unir mais. A família forte é a família unida, amados. Em Eclesiastes, capítulo 4, do 9 ao 12, está escrito: é melhor serem 2 do que 1. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aí o versículo de número 11 nos diz assim: se os 2 dormirem juntos, eles irão se aquecer, mas um só, como se aquecerá? Viu? Como se aquecerá? Quem é, irmão? É Jesus? Imaginar aquele ligar agora. Tô brincando. É Jesus? Não, tá bom. Então não atende, que não é importante. Louvado seja Deus. Tô brincando, meu irmão, acontece. O irmão ficou todo aqui, ó, envergonhado aqui, ó. Acontece, gente. O importante é que ele não atendeu, pô. Não é Jesus, vou atender para quê? Daqui a pouco nós vemos quem que é. Irmãos, em Eclesiastes, o versículo de número 12 diz assim: se alguém prevalecer contra um, os 2 resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Por isso que eu digo, família unida é uma família forte. Não abra mão da sua família por nada no mundo. Não abra mão da comunhão com a sua
família, com seus parentes, com seus filhos, com seu cônjuge. Não abra mão. A televisão pode esperar, o computador pode esperar, o trabalho pode esperar. Nada substitui o olhar de um pai para o filho, o abraço de um pai no filho. Nada substitui o amor de um homem para com uma mulher, da mulher para com o homem que ela ama. Nada substitui um bom diálogo, uma boa conversa. Nada substitui um eu te amo, eu estou aqui, eu vou te auxiliar, eu vou te amparar. Nada substitui o primo, o prima, o tio, o tia. Eu vim fazer uma visita para você, trouxe um bolo de fubá e uma Coca-Cola. Vamos conversar, ô vô, ô vó. Dá um jeito, une a família, mata um boi, faz uma vaquinha, compra um carneiro, dá um churrasco para a família. Chama o vô, chama a avó, chama o primo. De preferência aqueles que você não gosta, sabe, aqueles que são folgados mesmo. Prega para eles, canta um louvor para eles, ensina a tocar bateria, ensina a dedilhar, chama para um culto, faz um dia aí onde cada um traz um bolo, uma Coca-Cola, um Guaraná, uma vez por mês, o dia da família, onde todo mundo é obrigado a trazer um parente chato para dentro da igreja, porque esse cara pode se tornar um cara legal. A Bíblia diz que se nós fizermos um pecador se arrepender, Deus encobrirá de nós uma multidão de pecados. Esses dias chegou a mim um ex-assaltante de banco e disse que se converteu ao ver meu testemunho. E ele é o dirigente do culto de evangelismo na igreja. Isso já se passaram 4 anos. Olha, eu não sei quantos pecados foi encoberto, mas que eu fiquei feliz com Deus, eu fiquei. Olha, aleluia. Porque nós nunca sabemos, né, pastor? Quem ouvirá a palavra? Quem dará atenção à pregação? Nós sabemos que são muitas as barreiras encontradas, igreja. Eu já estou terminando. O corre-corre do dia a dia, os filhos às vezes abandonados ao próprio destino, nós não sabemos aonde eles vão. Vocês sabiam que há 2 anos atrás o mar aqui estava revolto e uma menina dessa igreja aqui estava se afogando, amiga de um membro dessa igreja, ela estava se afogando, ela estava morrendo afogada. Eu estava dormindo na areia da praia, minha esposa me acordou e disse: tem alguém morrendo no mar. Eu entrei e saí daquele mar, eu não sabia como. Eu nunca contei isso aqui. O menino do açaí que foi salvar ela, estava morrendo junto. O outro menino, membro dessa igreja, que ele não está aqui hoje, já tinha desistido, já tinha voltado. E a menina estava longe, aqui na Maranduba, em frente à pousada Maranduba. Eu entrei e saí daquele mar, irmão, em menos de 2 minutos. Puxei ela pelo cabelo, com uma força que não era minha, com uma unção que não era minha. E eu trouxe aquela menina viva até na areia. E eu senti o poder de Deus se manifestando ali, na criatura. E essa menina está viva. Eu não sei onde ela está. Mas você pode ser usado por Deus. Você pode ser usada por Deus. Não era uma parente minha, não era uma conhecida minha. Na verdade, eu nem sabia que era uma mulher que estava se afogando. Estava longe, né, amor? Mas Deus quis me usar ali naquela hora. E nós sabemos, e eu sei, eu já fiz curso, que é extremamente perigoso os dois se afogarem. Quando um tem se afogando, aquele que está se afogando leva o que foi salvar junto. Somente Deus pode realizar essas obras. Nós sabemos que são muitas as desavenças que nós temos com os nossos parentes, são muitas as brigas, são muitas as barreiras. O egoísmo, o trabalho,
a intolerância. Nada disso importa. Deus, Ele nos chama essa noite para nós resgatarmos. Assim como aquela menina foi resgatada do mar, e isso cabe aqui agora. Com certeza você tem alguém na sua casa. Com certeza você tem alguém do seu próprio sangue que precisa ser resgatado. E essa pessoa está se afogando. Eu conheço amigos, eu conheço parentes que estão se afogando. E Deus fala comigo essa noite. Deus fala contigo essa noite. Deus fala com todos nós essa noite. Que nós somos responsáveis por resgatar, principalmente, os nossos parentes e as nossas famílias. Nossas famílias precisam ser resgatadas. Fiquem de pé, igreja. Grupo de louvor. Baixem vossas cabeças. Se você pode, se você está entre família, se você está entre amigos, abrace um membro da sua família. Abraça o teu filho. Abraça o teu irmão. Recebi um novo coração. Esteja cantando junto essa canção. Feche os seus olhos. Lembre daquele teu parente. Lembra daquele teu amigo. Lembra do teu tio, do teu avô. Talvez você precise pedir perdão, talvez você precise perdoar. Você precisa reatar os laços com alguém da sua família. Talvez essa pessoa errou com você, mas o que tem? Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Jesus não atirou pedras naquela mulher, é o único que poderia ter atirado pedra. Talvez um dia tua esposa, o teu marido, talvez o teu filho, a tua filha, talvez o teu neto, eu não sei, só Deus sabe, igreja. Mas essa noite Deus quer colocar em você um novo sentimento, um novo coração. Deus quer que você não negue a fé, que você não seja pior que um descrente. Deus exige essa noite que eu e você possamos resgatar a nossa família. Amém? Louve a Deus com essa canção.